Salmo 112 praticamente é uma continuidade ou o espelho do Salmo 111 que fora lido aqui no início, na introdução do culto. Vou ler na versão NVI. A palavra do Senhor diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Deus, nós rendemos graças a Ti pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por estar na Tua casa, na Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem falado ao meu coração por esta palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale ao coração do meu irmão por esta palavra nesta noite. Edifica a Tua igreja, transforma vidas, salva e liberta. Faz as obras peculiares de Ti, Senhor, da restauração e redenção de todos nós, de todos aqueles que ouvem e creem na Tua palavra. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Licença, só um minutinho, queridos. Quando o palestrante bebe água, né, estimula a vontade de beber água no plenário, né, naqueles que estão ouvindo, na verdade. Mas está bastante quente hoje, né? E muito seco. Apesar da chuva, mas muito quente. Esse salmo é maravilhoso, toda a palavra de Deus é maravilhosa. E eu confesso que durante essa semana eu fiquei, se assim posso dizer, ruminando esse texto bíblico, meditando nesta palavra, que também foi uma das mensagens do Evangelho Cânticos de Jesus, nesta semana, salvo engano, na terça-feira, do pastor Tim Keller e sua esposa. Para quem está fazendo o acompanhamento, né, e tem feito esse devocional todo dia, deve se lembrar disso. E me falou muito ao coração o Salmo 112, e eu fui debruçar um pouquinho mais para poder estudá-lo e compartilhar um pouco desta palavra maravilhosa com os irmãos. Tem muito para dizer aqui. Calvino, no seu comentário sobre os Salmos, ele fala que os Salmos, do Salmo 111 ao Salmo 119, era o conjunto dos Salmos que o povo de Israel cantava, celebrava ao Senhor, e principalmente quando eles estavam indo adorar a Deus, né? Em expressão de alegria, de exaltação ao Senhor, em expressão de adoração ao Senhor, em expressão do seu desejo ardente pela presença do Deus que os libertou, do Deus que transformou a sua vida, e por isso eles cantavam esses salmos. Cantavam o Salmo 111, 112, 113,
até o 119, né? Imagina cantar o Salmo 119, né? Mas eles cantavam em estrofes e eles faziam isso essencialmente na festa da Páscoa, a festa que comemorava a libertação deles, que representava o rompimento da escravidão que aquele povo viveu no Egito por 400 anos. Aquela festa era uma festa muito importante para eles, era a festa da libertação. E aí eu fiquei pensando, qual canção que nós cantamos no 7 de setembro, no dia da nossa independência? Qual é a canção que nós cantamos quando chegamos em casa, depois de um dia exausto de trabalho, depois de um dia de vencer, quem sabe, o grande desafio de ter saído de casa, passar 8, 10 horas fora da tua casa, trabalhando, exercendo sim a sua profissão, no hospital, numa escola, em uma empresa qualquer, e você chega no final do dia em casa e com saúde, encontra a sua família em paz, você foi guardado, você foi livrado pelo Senhor de todos os males, nesse contexto todo de pandemia e de violência e de tanto mal que existe no mundo. Qual é a canção que nós cantamos quando chegamos em casa? Qual é a canção que cantamos quando pensamos que Deus nos salvou, que revelou o seu Evangelho, que me fez compreender o quão pecador eu sou e quão eu preciso de Cristo na minha vida? Qual é a canção que eu canto, que eu exalto, que eu coloco nos meus lábios? E aí eu me deparei pensando e constatando a minha própria vida. Eu pouco tenho cantado ao Senhor pela grande libertação, pelo grande amor, pela grande obra que o Senhor tem feito na minha vida. Às vezes eu me pego cantando uma canção que não tem muita relação com tudo isso que acontece de transcendente na minha vida, o Deus descendo na minha vida, me salvando, me guardando, me livrando, cuidando de mim, suprindo a minha necessidade. Às vezes eu me pego cantando músicas que estão nos nossos lábios, na nossa mente e no nosso coração, mas que não exaltam a grandiosidade daquilo que Deus fez, faz e continuará fazendo na vida da humanidade. Mas eu não vou falar sobre isso, né? Poderia, e por isso que eu acho que tem muito a dizer aqui, como o pastor Gleidson, lendo Filipenses aqui, ele colocou a mão assim e falou, dá vontade de começar, a colocar aquilo que está no nosso coração para fora e pregar, pregar, mas na verdade meditar naquilo que Deus vai falando ao nosso coração. E eu estou fazendo só esse comentário dessa canção porque eu estava lendo o comentário de Calvino sobre isso, e uma das coisas que ele faz lá na introdução ainda do Salmo 111, lendo o comentário dele, ele fala assim, isso era muito relevante e importante para os judeus, esses cânticos. E aí eu fiz essa meditação daquilo que realmente está no nosso lábio, no nosso coração, na nossa mente a cada dia. Mas voltando mais para o texto que nós lemos nessa noite, e aquilo que eu quero trabalhar com vocês, eu pedi ao pastor Gleidson que lesse o Salmo 111 na abertura, justamente porque o Salmo 111, uma das canções do povo judeu, retrata o caráter de Deus, descreve quem Deus é. Já o Salmo 112, melhor dizendo, o Salmo seguinte, e aí eu quero pedir a você que pode ficar com a sua Bíblia aberta nesses Salmos, aí 111 e 112, nós vamos fazer um trabalho paralelo nesta noite, nesses Salmos. O Salmo 112 descreve como o seu povo passa a se assemelhar com o seu Criador, com Deus. Como o povo de Deus deve refletir e espelhar o caráter de Deus. Como o cumprimento de Gênesis 1:27, que diz que o homem foi criado o quê? À imagem e semelhança de Deus. Então o homem deve refletir o caráter, a imagem de Deus.
Isso significa que nós fomos criados para nos relacionar com Ele e refletir de volta para Ele o seu próprio caráter. Então Deus quer que a justiça, a misericórdia, o amor, a compaixão e outros atributos do seu caráter sejam manifestos na vida sua, minha, porque quando nós fazemos isso, isso está voltando para Deus, porque nós somos a imagem de Deus. No Salmo 111, então, Deus é revelado quem Ele é, e no Salmo 112 é revelado que o caráter do seu povo, o caráter do homem, o caráter do servo de Deus. Ele, no Salmo 111, Deus é o Deus que trabalha, é o Deus que faz as coisas, porque nós lemos lá que Ele criou todas as coisas, né? Ele fez grandes coisas, grandes são as obras do Senhor, né? O verso 2 do Salmo 111 diz isso, as obras das suas mãos, os seus feitos, as suas realizações. Então Ele é o Deus que trabalha, o Deus que faz as coisas, Ele é o Deus justo, o Deus compassivo, o Deus da verdade, ou Ele é a própria verdade, como Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, que Ele é a própria verdade. Ele é um Deus íntegro, que mantém as suas promessas, que cumpre as suas promessas. Ele é o Deus que desde a criação vem cumprindo a sua palavra, mas quando nós olhamos para Gênesis 12, quando Ele chama Abraão e fala: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, um povo numeroso. Agora o salmista está aqui alguns anos, alguns séculos depois de Abraão, vendo que Deus foi fiel com Abraão, que Deus fez Abraão multiplicar, que a descendência de Abraão se tornou numerosa, se tornou próspera. Ela foi aprisionada, escrava num determinado momento, aquela geração, aquele povo, mas depois Deus os libertou lá do Egito, e agora o salmista está aqui exaltando a Deus, porque Deus é íntegro no sentido de manter as suas promessas. Agora, olhando para o Salmo 112, queridos, que descreve o caráter do seu povo, ou o caráter do homem de Deus, e entendo aqui o homem no sentido do gênero, né? Da criação de Deus, o homem e a mulher de Deus, do justo de Deus. Como que nós nos assemelhamos com o nosso Criador? Olhando para o Salmo 112, eu gostaria de destacar aqui 4 pontos, né? Para que nós possamos meditar. Primeiro, queridos, nós somos chamados para termos deleite e prazer na lei de Deus. Verso 1 do Salmo 112 diz o seguinte: como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Prazer, deleite, satisfação é o que Deus espera que você e eu tenhamos com a sua lei, com a sua palavra, com o seu evangelho. É interessante que o primeiro versículo do Salmo 112 tem conexão direta com o último versículo do Salmo 111, pois tratam do mesmo tema, o temor do Senhor. O Salmo 111, no verso 10, diz o seguinte: olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que o cumprem os seus preceitos revelam bom senso, ele será louvado para sempre. O assunto final do Salmo 111 é o assunto inicial do Salmo 112. No Salmo 111, verso 10, é dito que aquele que cumpre a lei do Senhor demonstra bom senso, sensatez, lucidez, inteligência, equilíbrio, porque ele teme o mandamento e teme ao Senhor. E no verso 1 do Salmo 112, melhor dizendo, é dito que esse homem que obedece à lei do Senhor é feliz. O temor do Senhor, segundo o comentário do pastor Tim Keller, no seu comentário, Os Cânticos de Jesus, sobre esse salmo, no verso 1 do Salmo 112, não é apenas crer em Deus, mas obedecê-los motivados por um prazer, por um deleite, por uma satisfação interior. Então Deus espera que nós
possamos ter uma alegria, uma satisfação, um prazer interior em obedecer a sua lei, o seu mandato. Calvino, comentando esse versículo do Salmo 112, ele faz uma distinção entre o empenho voluntário e solícito para guardar a lei ou o mandamento do Senhor, e aquilo que consiste em mera obediência e servil compulsória. Ou seja, ele diz que há diferença entre simplesmente obedecer à lei do Senhor por uma vontade servil, por uma obrigação, por uma obrigatoriedade, compulsório, e o desejo de obedecer à lei do Senhor, porque tem prazer, tem alegria, a satisfação no coração e na mente daquele que obedece. Ele faz essa distinção. Calvino diz que nós devemos abraçar alegremente a lei de Deus, fazendo isso de tal maneira que o amor por essa lei, com toda a sua doçura, se sobreponha a todas as fascinações da carne. E aí eu diria, ilusões do mundo e da carne, complementando o comentário de Calvino. Do contrário, a mera atenção a ela seria totalmente sem valor. Ou seja, ele diz o seguinte, obedecer à lei do Senhor, sem que esse desejo, a paixão por obedecer, se sobreponha às paixões, às ilusões da carne e do mundo, é mero o quê? Ritualismo ou mera religiosidade. Ou a lei se torna, o mandamento do Senhor se torna pesado, como Paulo escreve, mas aquele que tem a alegria, a satisfação, o contentamento, é apaixonado pela lei do Senhor, isto é maior do que o peso que as pessoas que não conhecem a lei atribuem ao cumprimento da lei do Senhor. Porque quando nós conversamos, às vezes, com as pessoas que não servem ao Senhor, que não têm o Evangelho revelado, elas acham pesados demais o cumprimento do mandamento da palavra do Senhor. Porque elas estão olhando, talvez, para um aspecto simplesmente ritual, formal, como se a palavra do Senhor fosse um código humano, uma lei humana, aprovado na Câmara, aprovado na Assembleia Legislativa Estadual ou na Câmara Federal, no Congresso Federal. Mas a palavra do Senhor, ela é aquilo que guarda as nossas vidas, que protege as nossas vidas, e quando nós encaramos a palavra do Senhor dessa maneira, nós vamos sentir a alegria de poder obedecer. E ele diz que, continua dizendo ainda Calvino, que os adoradores de Deus são felizes por guardar o mandamento do Senhor. E isso nos guarda, inclusive, da terrível ilusão que os ímpios praticam contra si mesmos, imaginando que podem colher alguma felicidade da prática do mal. Porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem imaginando para si mesmos que elas podem colher alguma felicidade fora de Deus, estabelecendo os seus padrões de vida, estabelecendo os seus limites de convívio social, e quando elas vão ver aquilo que ela estabeleceu para si mesmas, essas pessoas que não conhecem a Deus, elas vão ver que isso lhes faz mal. Mas quando nós tomamos a lei do Senhor como algo que nos guarda, algo que nos protege, como algo que representa o cuidado de Deus para as nossas vidas, nós vamos ter a alegria de poder observar este mandamento. Porque quando Deus diz que o homem deve se casar com uma única mulher, no casamento heterossexual, tendo uma única esposa e a esposa um único marido, é porque isso é o que ele fez e o que é bom para ambos. E aí os homens, por exemplo, nesse aspecto, agora na última semana, por exemplo, nós temos lá a autoridade máxima da Igreja Apostólica Romana
defendendo a união civil, né, de pessoas do mesmo sexo, e vira, me permitam dizer, uma balbúrdia no sistema legal das nações, no mundo todo, por causa de uma desobediência àquilo que Deus criou. O bom é guardar aquilo que Deus instruiu-nos. O bom é observar e obedecer a lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita. Porque a lei do Senhor alegra a nossa alma, a lei do Senhor representa o seu cuidado para conosco. E agora ficam os tribunais no mundo todo, nos países, os tribunais municipais, estaduais, federais, e aí dependendo de cada país, né, se é confederação, federação, se é um sistema, outra arquitetura política de constituição do país, os tribunais gastando horas e horas, pessoas escrevendo teses e teses, milhares e milhares de recursos gastos para defender algo que é ruim para a sociedade. Por que é ruim para a sociedade? Porque não é o que Deus criou, porque o que Deus criou é o que é bom para o homem. Então, queridos, dessa forma, obedecer à lei do Senhor, nós somos chamados para refletir a glória de Deus, obedecendo a sua lei e o seu mandamento, porque quando nós fazemos isso, nós estamos devolvendo a glória de Deus para Ele mesmo. Obedecer à lei do Senhor gera uma pessoa feliz, como aquele homem lá do verso 2 do Salmo 1, que diz que a sua satisfação, o seu prazer, o seu deleite está no quê? Na lei do Senhor. Em vez de estar no meio dos ímpios e de todos os sistemas que os ímpios criam, dos zombadores, dos pecadores, como diz o primeiro verso do Salmo 1, feliz é aquele que tem o quê? O seu prazer, a sua alegria, e gasta o seu tempo em meditar na lei do Senhor. Esse deleite, essa satisfação, esse prazer interior que nós devemos ter por obedecer a palavra de Deus, vai levar a este homem a uma transformação do seu caráter, de forma que este homem vai se assemelhar com o seu Criador, porque este é o objetivo do Senhor, resgatar o homem ao seu estado original. E esta obra começa a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, que conhecemos a Cristo Jesus, que começamos a dar os nossos passos em direção ao Senhor, conhecendo o Evangelho, prosseguindo em conhecer o Evangelho. Assim nós vamos conhecendo o caráter de Deus e temos o desejo de mudar a nossa vida, como Paulo escreve em Efésios no capítulo 4, do versos 22 ao 24, quando ele diz o seguinte, olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Paulo está falando ali de despir-se da natureza pecaminosa, dos velhos hábitos e vestir-se da nova roupa, do novo caráter, da semelhança a Cristo Jesus. E isso nós só vamos conseguir quando nós meditamos na palavra do Senhor. Então somos chamados para ter prazer, para ter deleite, alegria na lei do Senhor. Por isso o salmista diz, bem-aventurado, feliz é o homem que tem grande prazer nos mandamentos do Senhor. O salmista diz isso no verso 1. Em segundo lugar, queridos, nós somos chamados para sermos generosos, que é um outro atributo de Deus, um outro caráter, uma outra característica do caráter de Deus. Deus é generoso. Ao meditarmos na lei do Senhor, deparamos com um Deus compassivo e misericordioso. Vamos ler do verso 2 ao verso 6 do Salmo 111, acompanhe aí na sua Bíblia. Diz o seguinte, grandes são as obras do Senhor,
Nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestaram majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e o quê? Compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações. Queridos, Deus é misericordioso e compassivo, diz o verso 4 do Salmo 111. E aqui no Salmo 111, o salmista ressalta essas características de Deus, a misericórdia, a compassividade ou a compaixão de Deus, ao permitir que seus feitos grandes e as suas grandes obras fossem contempladas, percebidas. Deus permitiu a você, Deus deu inteligência, Deus deu capacidade mental, visual, sensitiva. Deus te fez semelhante a Ele para que você possa perceber aquilo que Ele fez, está fazendo e vai fazer. Ele criou todas as coisas, e Ele governa todas as coisas. Ele criou a sua vida, Ele governa a sua vida, e Ele governa a vida de todo este universo, ainda que os homens não queiram. E Deus permitiu que o homem pudesse fazer essa leitura. Imagina se Deus tapasse o homem, imagina se nós fôssemos como os animais, sem o que nós chamamos de capacidade cognitiva, de inteligência, da racionalidade, como nós dizemos. Imagina se nós fôssemos como os animais, nós viveríamos por instintos, mas Deus revelou a nós as suas obras, nós podemos perceber aquilo que Deus criou, o universo, a criação, nós podemos perceber o nosso semelhante, podemos perceber os nossos pais, conhecer os nossos filhos, relacionar com os nossos irmãos na igreja. Nós podemos notar que o Filho de Deus veio ao mundo, que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Alguns homens tiveram o privilégio de conviver corporalmente com o próprio Deus encarnado. Nós ainda não tivemos este privilégio, porque estamos um tempo posterior a isso, mas nós temos o Espírito Santo dele, que revela essas coisas a nós e testifica do Senhor em nossos corações. Tudo isso são as grandes obras que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo nas nossas vidas. E aí o salmista olha para isso e fala assim: olha, Deus é bom e misericordioso, não somente na criação, mas também, ele começa a descrever a partir do verso 5 e verso 6, o cuidado peculiar e pessoal de Deus com Israel, o seu povo. Ele diz assim: Deus deu alimento, Deus deu terra, deu casa para este povo morar, esse povo que não era povo, que era apenas um homem, Abraão e a sua esposa, um casal. Deste casal Deus fez milhares, e não os largou ao ermo, mas Deus cuidou deles, deu água, deu cordonizes, deu uma terra que mana leite e mel para que aquelas famílias pudessem subsistir. Então, o Deus misericordioso e compassivo, ele se revelou na história da humanidade, para que nós também possamos ser misericordiosos e compassivos. Somos chamados para sermos generosos, pois essa virtude do caráter de Deus já foi revelada a nós. E aí, no Salmo 112, olha lá do verso 4 e verso 5, o salmista diz o seguinte: olha, a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios.
Aqueles que estavam cegos, agora podem o quê? Ver. Ver o quê? Ver o sol da justiça, ver a revelação de Deus em conduzir toda a história da humanidade e em conduzir a sua história individual e pessoal. Assim, o salmista está olhando para a história de Israel, que não era ninguém, que não existia, e Deus tornou uma grande nação. Uma grande nação, uma nação que fora cuidada pelo Senhor, uma grande nação que fora conduzida em toda a sua concepção, constituição, multiplicação por Deus. E agora ele diz assim, olha, a luz raiou nas trevas, porque nós podemos enxergar tudo isso, e nós podemos entender que assim como Deus é, e agiu com Israel desta maneira, Ele é e age para comigo desta maneira, agora Ele espera que o quê? Que eu também o quê? Seja e haja para com as pessoas desta maneira. E por isso aqui no verso 5, no verso 4 e no verso 5, no verso 4 ele diz que o homem que serve ao Senhor também é compassivo e justo como Deus é, compassivo e justo. Deus revelado no Salmo 111, e este homem, ele empresta com generosidade, ele administra os seus negócios com o quê? Honestidade. Assim como Deus é justo, assim como Deus não deixou faltar alimento, assim como Deus supriu a necessidade daquele que tinha necessidade em Israel, assim como Deus deu riqueza aos reis de Israel, e estes homens deveriam também suprir a necessidade daqueles menos favorecidos em Israel. Deus também hoje em dia continua dando riquezas aos seus servos, aos homens, para que eles possam manifestar a generosidade, a compassividade, a misericórdia, emprestando honestamente, emprestando generosamente, olha o termo que ele usa no verso 5 do Salmo 112, e conduzindo os seus negócios com honestidade. E quando a gente fala de honestidade, a gente lembra do oposto, da desonestidade. E quando a gente pega o ranking dos países corruptos do mundo que tem problema de desonestidade, infelizmente o Brasil é um dos líderes. Um povo desonesto, um povo que tem uma riqueza excepcional como o país tem, uma riqueza mineral, natural, pessoas, gente inteligente, numerosa para poder trabalhar e desenvolver este país, mas envolvido num problema de corrupção, de desonestidade muito grande, que muitas pessoas estão morrendo, sofrendo por causa da desonestidade. Precisamos orar para que a luz raia sobre o Brasil, que o sol da justiça raia sobre as nossas nações, sobre a nossa nação, sobre os estados, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Precisamos orar para que a justiça de Deus, a salvação do Senhor seja revelada em cada lar, para que essas pessoas que enxergarem essa luz possam ser transformadas por amarem o mandamento e a lei do Senhor, e o seu caráter seja transformado, que eles se dispam do velho homem e que eles possam se vestir do novo homem em Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais. Precisamos orar por isto, porque Deus espera que o seu caráter seja refletido em nós. Somos chamados para sermos instrumentos de Deus para o socorro e a salvação da nossa sociedade. O socorro quando nós precisamos dar um prato de comida, um copo de água, dar um medicamento, pegar alguém e levar ao hospital. E a salvação quando nós apresentamos o Evangelho para essas pessoas. Precisamos ser generosos como Deus é compassivo e generoso para conosco. Ele revelou a sua luz para nós e espera que nós sejamos instrumentos desta revelação também para outras pessoas. Em terceiro lugar, queridos, nós somos chamados para estarmos sempre firmes no Senhor.
O Salmo 111, o salmista afirma que o mandamento do Senhor é confiável, verdadeiro e permanece para sempre. Veja os versos 7 e 8 do Salmo 111. O salmista diz o seguinte: as obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança, estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. O salmista, no Salmo 111, está olhando para os feitos do Senhor, a sua criação, a libertação do povo no Egito, para a sustentação de Israel até aquele momento. As obras das mãos do Senhor envolvem tudo isso. Por isso ele pode dizer que a aliança de Deus é verdadeira, não foi quebrada, permanece para sempre. As obras das suas mãos são fiéis e justas, todos os seus preceitos merecem confiança. Olha só, os mandamentos do Senhor merecem confiança, os mandamentos do Senhor merecem credibilidade, precisam ser acreditados. Você precisa confiar na lei de Deus, nos preceitos de Deus, nos mandamentos do Senhor. Ele fala assim, estão firmes para sempre. Quem está firme para sempre? Os mandamentos do Senhor, estabelecidos com fidelidade e com retidão. E ele está olhando para a aliança que Deus fez com Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra que eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão, casado com Sara, mulher estéril. Abraão falou assim: Deus deve ter o quê? Pirado. Não está batendo muito bem, está batendo biela. Talvez ele tenha pensado isso no seu coração, na sua mente. Eu pensaria, cara casado já há quantos anos, mulher estéril, mas Deus falou para ele, isso vai acontecer. E aqui, alguns séculos depois, está o salmista falando que isso aconteceu, louvando a Deus, porque Deus cumpriu. E ele olha para aquela promessa e fala assim, olha, os preceitos do Senhor são confiáveis. Confia na lei do Senhor. Confia no mandamento do Senhor. Ele diz que esta aliança é confiável e que a instrução, a lei dada por Moisés é confiável e verdadeira e mais, e que ele tem uma perspectiva. Ele diz que os mandamentos do Senhor são para o quê? Para sempre. Ele não está olhando só para trás e falando assim, olha, Deus foi fiel na sua palavra. Ele está falando assim, Deus será sempre fiel, para sempre. E aí Jesus chegou diante dos seus discípulos e disse, passarão o quê? O céu e a terra, mas a minha palavra, as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Você tem dúvida de que isso aqui se cumprirá na sua vida? Ou se cumpre? Meu irmão, loucura é não acreditar no cumprimento da palavra de Deus. Loucura é não acreditar que Jesus Cristo virá novamente. Loucura é não acreditar que Jesus Cristo ressuscitou e que Ele foi para o Pai preparar um lugar para nós, conforme Ele disse. Loucura é não acreditar que Deus irá redimir todas as coisas, conforme está dito na sua palavra. A palavra de Deus permanece para sempre, os preceitos do Senhor são confiáveis. E com base nessa natureza do mandamento do Senhor, que é confiável, que é verdadeiro e que é para sempre, nós podemos confiar no Senhor, mesmo quando as notícias são ruins. E aí você vai lá para o Salmo 112, do verso 6 ao verso 8, o salmista diz o seguinte, o justo será abalado, o justo jamais será abalado, melhor dizendo, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, olha o verso 7, não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários. Então, queridos, ainda que a má notícia chegue, nós precisamos confiar em quem? Em Deus, no Senhor, na sua palavra que permanece para sempre. Ela é confiável, ela é verdadeira e ela é para sempre. Calvino, comentando esse texto, não temerás más notícias, ele diz o seguinte, entenda o significado como sendo este,
os justos, diferentemente dos incrédulos, que tremem ante o mais leve rumor, confiam tranquila e pacificamente no cuidado paternal de Deus em meio a todas as más notícias que lhes sobrevenham. Olha a diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio fica desesperado, surgiu a pandemia ali, ele fica desesperado. Recebeu o aviso prévio, ele fica desesperado. A economia, o real está 5,60 e a previsão de chegar a quase R$7, o ímpio fica desesperado. O dólar subir é uma boa notícia? Não, é uma má notícia? Sim ou não? Talvez os economistas vão dizer com mais precisão, a gente entende que sim. Mas nós vamos confiar na economia ou vamos confiar em Deus, que diz que não faltará o pão sobre a mesa do justo? Eu vou confiar em Deus e não nos ministros da economia, ainda que esses homens sejam inteligentes, preparados, glória a Deus por isso, e vamos orar por eles, mas eu vou confiar em Deus, porque aí está a diferença, porque os justos confiam tranquilo e pacificamente no cuidado paternal de Deus. Não que os cristãos não se abalem com as más notícias, que não possam manifestar algum sintoma de medo, temor, ansiedade ante um perigo, mas reconhecendo a Deus como guardião da sua vida e prosseguindo no curso do seu caminho, se entregam ao cuidado preservador de Deus, alegremente se resignam à disposição dEle. Então o crente, às vezes ele vai ficar ansioso, ele vai sim, porque isso é um sentimento natural, mas o cristão, o justo, ele reconhece que Deus é o guardião da sua vida, como Ele cuidou de Israel, Ele vai cuidar de você, vai cuidar de nós. E nós precisamos, nessa segurança, transmitir este atributo do caráter de Deus, que é a confiança, que é sempre confiar na infalível palavra de Deus. Infalível palavra de Deus. Essa é a magnitude. Né? Aí eu usei um termo aqui dos adolescentes hoje, a vibe, né? Essa é a vibe dos justos, daqueles que confiam na lei do Senhor, sob a influência da qual o salmista declara que eles podem desconsiderar rumores do mal que causam medo e pavor nos que não creem no mandamento do Senhor, os ímpios. Por isso que ele diz aqui, olha, o justo não temerá as más notícias, verso 7. O seu coração está firme e o quê? E confiante em quem? No Senhor. Esta é a vibe dos justos. Ainda que tenha uma pandemia, ainda que nós tenhamos as más notícias da economia, da política e de outras questões, mas o justo está confiando no Senhor. A verdadeira estabilidade do justo, do crente, consiste em descansar em Deus, em crer em Sua palavra, com inabalável confiança. Uma confiança que não se esmurece, mas continua confiando, como Jó, que perdeu tudo, seus filhos, suas propriedades, foi afligido por uma enfermidade, e aí ele falou assim, o Senhor só me daria o bem? O mal também não me sobreviria? Deus é fiel, ele preferiu continuar confiando em Deus, e ele viu Deus restaurar a sua vida. O crente deve ser assim, ter uma estabilidade na sua fé, na firmeza. Por isso nós somos chamados, queridos, para poder realmente confiar, sermos firmes na presença do Senhor. E, em último lugar, queridos, para finalizarmos, somos chamados para exercermos a justiça. Porque Deus é justo e a sua justiça é também conhecida por suas obras, suas realizações.
O verso 3 do Salmo 111 diz o seguinte: os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça permanece para sempre. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, é resultado do seu poder, da sua majestade. E naquilo que Ele faz e fez e está fazendo e fará, a sua justiça é revelada. E nós somos chamados para também agirmos dessa maneira. A justiça divina não consiste apenas em valores familiares tradicionais. O verso 2 do Salmo 112 diz o seguinte: os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Mas também a justiça de Deus se manifesta na ajuda aos necessitados. Por isso nós lemos no verso 3, grande riqueza há nas suas casas, e a sua justiça dura para sempre. E aí nós lemos lá no verso 9 do Salmo 112, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. Veem que a assistência aos necessitados está vinculada ao que? À justiça de Deus. Então, ser justo não é somente viver os valores tradicionais e essenciais da família cristã, do caráter de Deus. Isto é uma promessa de Deus aqui no verso 2. Nós vemos que Deus não limita a sua revelação apenas ao justo, mas também aos que o temem e têm prazer na sua lei, e essa misericórdia, e essa justiça, e essa bondade se estende aos descendentes dos justos. Porque ele está dizendo aqui que os descendentes serão poderosos na terra. Os descendentes de quem? Desse homem do versículo 1, que é feliz porque ele medita na lei do Senhor, e porque ele medita na lei do Senhor, ele é feliz, e os seus descendentes serão poderosos na terra. Esta é a vinculação. E ele diz que haverá prosperidade nessa casa. E aí nós nos lembramos de Êxodo 34:7, quando diz que Deus abençoa até o quê? Até a 10ª geração daqueles que o temem, daqueles que o servem. A prosperidade do justo e de sua descendência não está no valor ou no volume de riqueza acumulada, nos imóveis, nas contas bancárias do nosso mundo, mas na integridade desse justo diante do Senhor. João Calvino, comentando aqui esse texto, ele diz que a intenção do salmista é deixar claro que enquanto o ímpio busca as riquezas deste mundo para si e para sua descendência, ele se torna escravo disso. O justo conta com a misericórdia de Deus para suprir a despensa da sua casa, a ponto de ser suficiente para a prosperidade da sua descendência e do necessitado. Enquanto o homem ímpio busca riqueza para si e procura deixar riqueza para os seus filhos, o justo confia na misericórdia, na compassividade de Deus em suprir a despensa da sua casa, a ponto de ser suficiente para a prosperidade da descendência, que está no verso 2, porque diz que no verso 2 que os descendentes serão uma geração abençoada, mas não somente para isso. O suprimento da despensa da casa do justo vai ser suficiente para a sua descendência, mas também para o necessitado, porque ele doa com generosidade no verso 9, ele reparte com generosidade para os pobres. Por isso que nós lemos que os justos não dão com mesquinhez e com má vontade. E aí nós vamos para Filipenses, quando a igreja está de coração aberto para assistir o ministério de Paulo e mandar ofertas e cuidar do ministério de Paulo. Aqui no verso 9 diz que o justo reparte com os pobres generosamente. Então ele não contribui, ele não reparte com mesquinheza e má vontade, como às vezes fazem os ímpios, que imaginam que por dar R$1, R$2, estão cumprindo o seu dever para com o pobre. Os justos dão liberadamente, segundo requer a necessidade e seus proventos, e segundo o que os seus proventos lhe permite.
ele dá com alegria de coração. Então, por essa atitude, o salmista diz que a justiça do justo permanece para sempre, ou o ato do justo, né? Em repartir, em cuidar do pobre. Pois ele está vendo que a generosidade do justo foi passada para a sua descendência, que também com liberdade assiste ao necessitado. E este é o ciclo. Você confia em Deus e você é feliz por confiar no mandamento do Senhor, conforme o verso 1. E por ser abençoado, as suas necessidades, o cuidado de Deus é manifesto na sua casa. E a sua descendência conhece isso. E deve também obedecer os mandamentos de Deus, ter alegria no temor do Senhor, temer o mandamento do Senhor, temer ao Senhor e ter alegria no mandamento do Senhor para ser próspero. E essa família vai abençoando aqueles que são necessitados. E assim o salmista mostra como Deus, por meio de seus benefícios, preserva a glória daquela justiça que se deve à liberdade deles e não os priva de suas recompensas. Deus faz isso exaltando mais e mais o poder deles ou a sua condição próspera. Por isso ele diz lá no final do verso 9 do Salmo 112, seu poder será exaltado em honra. Outra versão vai dizer, seu chifre será exaltado em honra, né? O justo reparte generosamente com os pobres, a sua justiça permanece para sempre, porque os seus atos de justiça vão ficar na história, ficar no legado, na memória daquela família, na memória daquela casa, porque aquela casa é uma casa que obedece o mandamento do Senhor, que ama o preceito do Senhor, que cuida do necessitado. E isso vai passando de geração para geração, e a sua marca, entendo aí esse chifre ou esse poder, o legado daquela família vai permanecer para sempre. E isso é exaltado em honra, e Deus tem isso como honra. Por fim, queridos, no verso 10, diz que sem Deus, verso 10, o ímpio vê e fica irado, arranja os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. A interpretação do verso 10 é o seguinte, que sem Deus, os seus planos se frustrarão. Por isso ele diz que o ímpio vai ver a vida do justo e vai ficar irado. Ele vai ranger os dentes e vai definhar, porque o desejo dos ímpios se frustrará. O verso 10 nos diz que sem Deus seus anseios mais profundos não se realizarão. Isso significa que somente em Deus eles se realizarão. Então, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você tem um objetivo de vida, um sonho de vida, coloque isso diante de Deus. Apresente isso diante do Senhor. O sol da justiça foi revelado para você. A luz do Senhor brilhou nas trevas da tua vida. E agora você pode apresentar a sua vida ao Senhor, para que a sua vida possa refletir o caráter de Deus. Como não podia ser diferente, este salmo faz alusão à pessoa de Jesus, que em sua natureza humana, o Filho de Deus teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, conforme ele diz lá em João capítulo 4, verso 34. Ele é gracioso e compassivo, conforme diz o Evangelho de Lucas, versículo 13, do capítulo 7. Ele fica feliz em distribuir as suas riquezas aos pobres e pecadores. É isso que Paulo escreveu sobre a riqueza da glória do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. Portanto, Jesus é o mais abençoado de todos os homens. Ou Jesus é o homem perfeito que reflete o caráter do Deus do Salmo 111. O Salmo 112 aponta para Cristo, para que nós possamos olhar em Cristo
o temor a Deus, o prazer nos mandamentos do Senhor, a compassividade e a justiça do Senhor na pessoa de Cristo, a generosidade de Deus na pessoa de Cristo. Ele está exaltado à destra de Deus, e as bênçãos do Senhor fluem sobre a sua família espiritual, conforme Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, verso 29. Embora os ímpios se enfureçam com o Filho de Deus, a ponto de colocá-lo numa cruz, eles perecerão. Eles pereceram e perecerão, porque um dia o Senhor virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para restaurar e consolidar e finalizar todas as coisas.